eu aprendi uma coisa que eu quero deixar aqui gravado no teu podcast. Quando eu trabalhei em banco também, Tá. quando nós trabalhamos no banco, nós aprendemos a discernir, a saber, a discernir qual é a nota verdadeira. Lá não nos ensina qual é a nota falsa. Nos Olha. ensina qual é a nota verdadeira. Porque você conhecendo a verdadeira, você sabe discernir qual é a falsa. Meu Deus. Assim deve ser o cristão. Uma liderança ungida pelo Senhor, que que possui ali a revelação do Espírito. Porque o que as pessoas, às vezes, também querem é o seguinte: viver uma vida totalmente sem oração, sem ler a palavra, sem viver a presença do Espírito Santo, e querem uma resposta como você colocasse um miojo. Colocou, tá pronto, tirou, ok. Então, devido à globalização, devido à internet, devido à velocidade das coisas como elas correm, como você mesmo sabe, as notícias, elas não voam, né? Elas estão quase na mesma velocidade da luz. Então, as pessoas, elas estão entrando nessa dimensão e elas querem uma resposta muito rápida. E muitas vezes até elas seguem enganadores da própria internet, pregadores da própria internet, que não pagam preço de oração por elas, não se importam com elas, não sabem nem quem elas são, e elas ficam aceitando isso. Nunca cuidou de uma ovelha, né, de verdade. Nunca cuidou de uma ovelha de verdade. Eu tive esses problemas na minha igreja lá em Brasília. Teve uma ovelha que ela era totalmente fã de um pregador, e esse pregador, ele era um homem, eu conheci ele, esse pregador, e ele chegou a fazer um curso comigo, formou junto comigo. Mas depois eu vi que esse homem entrou num desequilíbrio muito grande. Mas pensa, e começou a afrontar pastores, começou a afrontar, e ela se empolgava com aquilo, achando que aquilo é que era o certo. E eu falei que não, Deus já me usou para corrigir líderes espirituais, mas isso é no particular. Sim. A correção é em particular. O elogio é em público, mas a correção em particular. Então, essa pessoa ele não sabe mais nem quem ele é em Cristo. Parece que ele está aderindo agora ao catolicismo, depois que já teve lá no campo evangélico. Eu vi. Entende? Eu vi. Então, eu parei várias vezes pensando em visitá-lo e conversar para trazer equilíbrio, alinhamento, né? Então, nós vamos ver pessoas, ovelhas, que vão estar querendo uma coisa assim, ó, rápida. E as coisas com Deus não são assim, Luzia. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele é longânimo. É. Ele não trabalha no desespero. Deus, eu até ministrei esse dia, ansiedade provoca incredulidade. Meu Deus. Então nós precisamos entender que nosso Deus é paciente, é longânimo. É você ter tempo para ele quer te ouvir, ele quer conversar com você. E é necessário que as ovelhas, elas partam do princípio que não vai ser, você não vai buscar Deus pelo que você necessita. Você vai buscar Deus pelo que Ele é. E através do que Ele é, Ele conhece o que você necessita. As coisas vêm com abundância. É como Ele diz na sua palavra, as bênçãos nos seguirão, nos acompanharão. Quando você está na presença dEle, quando você é fiel ao Senhor, quando você tem uma vida ligada ao Espírito Santo dEle,
Você não precisa fazer esforço para nada. As bênçãos correm. Você pode se esconder, elas te acham. É. Porque é a palavra se cumprindo. Não tem como. Você é abençoado simplesmente porque você crê. E você declara aquilo que você crê. E as coisas geram... É como ele diz na sua palavra, né? Que nós devemos declarar a sua palavra, como Paulo disse, porque criei, por isso falei. Porque cremos, também por isso falamos. A fé, ela possui uma voz. E essa voz liberada, ela sai com poder. Com poder. Porque a palavra já está dentro de você. E essa fé faz você liberar essa palavra. Ela sai com unção, com poder. A manifestação do Espírito é automática. Porque isso está ligado uma coisa à outra. Você tem a palavra, você é fiel a Deus, você tem a unção do Espírito, você libera a palavra, o Espírito conduz. O mesmo haja de Deus, no princípio, é o mesmo haja nosso hoje. Meu Deus. Entenda isso. Quando ele disse haja, ele abriu a boca e falou haja. Essa é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé do tipo de Deus. E Paulo nos chama a atenção exatamente para podermos viver esta fé do tipo de Deus. É aquele que Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração. O coração aqui é o espírito. Por quê? Não duvidar do seu espírito, porque é um espírito recriado, é um espírito que está abastecido da palavra, e é um espírito que tem poder para liberar aquilo que já é de Deus para poder sair com a unção do Espírito. É muito forte isso. Quando chega essa compreensão, nós podemos viver uma vida cheia de milagres. E Deus tem prazer em fazer milagres. Porque Ele é o Deus de milagres, né? Ele é o Deus de milagres. Pastor, como que o senhor já deu alguma revelação específica, no particular, sobre alguém? Porque hoje, outra coisa que a gente vive também muito hoje é as pessoas o tempo todo buscando por revelações, né? Até onde eu entendo desse entendimento, para eu poder entender, não, o Senhor está me revelando isso para que eu vá e entregue. Porque qual é o momento de falar? Nós vamos ver na Bíblia que tem algumas pessoas que Jesus curava e mandava ir falar, e outras pessoas ele curava e falava para não falar para ninguém. Por quê? Olha, na verdade é o seguinte, eu encontrei um amigo meu que é pastor, ele dizia o seguinte, Jesus já falava para não dizer, para dizer que não fale para ninguém, porque sabia que a pessoa gosta de fazer fofoca e já ia falando, né? Já ia espalhando, né? Mas a realidade é a seguinte, olha, você falou uma coisa aí sobre a revelação, sobre as pessoas que procuram revelações. Eu tenho a seguinte forma de pensar. Quem vive buscando revelações não possui intimidade com Deus. Entende? Não possui intimidade com Deus. Forte. E eu, em Angola, uma vez teve uma conferência e eu estava lá. E eu trouxe, de repente apareceu um profeta com um cajado na mão, aquele senhor de idade com um cajado. Aquele homem para aquele povo era uma referência, né, como profeta. Eu sei que era um homem de Deus, mas eles estavam dentro de uma cultura da qual a religiosidade carregava ele para poder ser o centro das atenções. E quando eu peguei no microfone, a primeira coisa que o Espírito Santo liberou para que eu falasse é que o profeta da antiguidade, da antiga aliança, ele falava para pessoas que não tinham o Espírito Santo. Nossa. Ok? Mas o profeta da atualidade, ele fala para quem tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em você está no profeta. Aquilo que eu falo, se não testifica no teu espírito, não é profecia. E a palavra diz que a profecia ela veio para exortar, consolar e edificar. Se não exorta, não consola, não edifica, não é profecia.
É essa a verdade que muitos não entendem e fica procurando as irmãzinhas lá da esquina, da rua, não sei da onde, daquele local, porque parece que precisa de um antídoto para poder vencer o dia. Então tenho que passar lá para receber como fosse um passe de mágica, né? E isso não funciona. Para mim, não. O que funciona para mim, e eu não vejo um profeta entregar profecia para todo mundo. Sair para cada um entregando profecia. Não vejo isso de forma alguma. A Bíblia não me mostra isso e eu não concordo. Eu fico com a palavra de Deus. Nós podemos ser usados pelo Senhor, sim, e quantas vezes. Na nossa igreja, eu lembro que existem 6 mulheres que eram estéreis. Olha. Estéreis. E o Espírito Santo falou para mim, para que eu fosse até elas, de uma por uma, em tempos diferentes, e dissesse, o Senhor está te entregando um filho. E quando dava um mês, já estava grávida. Então, é uma revelação profética da parte de Deus para aquela pessoa. Ok, tudo bem. Foram 6 que eu me lembro. Já houve situações de pessoas lá, chegou um homem, um casal que não era da igreja e queria vender o carro para poder montar um comércio. E Deus me revelou e ainda me mostrou naquele dia que aquele casal queria fazer isso. E o Espírito Santo disse a eles, não façam isso. Meu Deus. Eu vou dar para vocês a condição de vocês trabalharem, mas não vendam o carro porque vocês necessitam. Então, são revelações que acontecem esporadicamente no tempo de Deus, na vontade do Espírito. Eu não posso trazer da minha vontade algo porque eu queira agradar alguém ou que eu queira satisfazer a vontade de alguém. Lembro de uma irmã, ela é maravilhosa, cheia de Deus. E eu estive na casa dela e o Espírito Santo falou para mim, disse para ela que ela vai sair desta casa aqui em Orlando e vai mudar para uma outra cidade. Meu Deus, aí, depois de ter mudado. aí tudo bem, e ela está em outra cidade hoje, certo? Mas teve um dia eu estive lá orando com elas e tudo, eu, minha esposa, a mãe dela, ela e tal. Quando eu saí, ela virou para mim e disse, o senhor tem alguma palavra para mim? Eu falei para ela, não tenho nenhuma palavra para você. E é dessa forma que o Senhor age através da minha vida. Eu jamais, Luzia, durante 26 anos, jamais o Espírito revelou algo que não acontecesse. Todas as vezes aconteceu. Porque quando eu recebo pela inspiração do Espírito, eu primeiro testifico dentro de mim 1, 2, 3 vezes se é uma realidade, se não é da minha mente. Porque muitos profetizam o que é da mente. Você está entendendo? Eu lembro de um que ele é muito... São coisas que acontecem durante o pastoreio, a igreja, muitas experiências, sabe? Que você vai vivendo. Ele olhava para a pessoa que estava triste, né? Aquela pessoa que estava um pouco cabisbaixo, passando por uma luta, ele encostava na pessoa e disse, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Esse vale, esse deserto vai acabar. Eu sei. Sabe? Então, é você olhar pela fisionomia da pessoa, sentir que ela está abatida e você chegar com o poder da persuasão para querer influenciar aquela pessoa, ele demonstrando espiritualidade sem ser espiritual. Deus não age nessas coisas. Deus não concorda com isso, né? Deus não permite isso. Não se cumpre essas coisas na vida de ninguém, entendeu? No secreto, né? No secreto, né? É no secreto. E outra, se eu vejo uma pessoa abatida na igreja, eu falo, o que você tem, meu irmão? Você está abatido? Vamos orar? Vamos orar. Então, vamos orar. E se por acaso o Espírito de Deus quiser falar alguma coisa, ele vai falar. Se não vai falar, a própria oração é remédio, é cura, é libertação.
porque há poder no nome dele. E é no nome dele. Quando eu oro por cura, Luzia, eu oro a palavra. Então vamos para a palavra. O que é que diz a palavra? A palavra fala em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Ok? Pai, é a tua palavra. Então eu vou para Salmo 103, 3. O que é que diz? O Senhor perdoou os teus pecados e sarou todas as tuas enfermidades. É a tua palavra, Pai. Eu creio nela. Eu declaro ela como cura sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Mas Isaías 53, 4 está falando que o Senhor levou sobre si naquele madeiro todas as nossas enfermidades. Ok, Pai, é a tua palavra, tu és fiel, é a tua palavra. O Senhor cumpre a sua palavra. Então, pelas suas pisaduras, somos o quê? Sarados. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele fala sobre isso também. Então, nós precisamos entender que é a palavra dele que há poder. É o nome dele que há poder. Então, nós precisamos falar o que ele fala. Né? Pastor, e por que uns são curados e outros não? Aí